número 2. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2. A partir do verso 1. Aleluia. Encontre aí na sua Bíblia. Glórias a Jesus. Efésios 2, verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aqui por enquanto, pode tomar o seu assento. E vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor que nos traga total entendimento de sua palavra. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos neste momento, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, clamar a Ti, que a palavra possa, Senhor, falar poderosamente ao coração de todos. Que a Tua palavra possa penetrar cada coração, trazer vida, e esperança, e mais esperança, e fé, e mais fé, para nós prosseguirmos em nossa jornada terrena, na nossa peregrinação, até o dia de Cristo, até o dia em que estejamos com o Senhor nas alturas, estejamos com o Senhor em Teu reino, Senhor, no grande banquete, a grande festa preparada para a igreja imaculada, sem mancha, sem ruga, para estar ali, Senhor, festejando com Cristo nas bodas. Pai, fala conosco, no nome de Teu Filho, Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Mortos em suas transgressões, capítulo 2, verso 1, Paulo nos faz um lembrete, nos traz um lembrete bem sério, ele nos relembra aonde que nós estávamos antes de Cristo, qual era a nossa condição antes de Cristo em nossas vidas, qual era a nossa posição no mundo antes de Jesus em nossas vidas. Ele faz esse lembrete acerca da total pecaminosidade das nossas vidas, da perdição de que o crente foi redimido. Outrora todos nós vivemos neste mundo dessa maneira. Nós nascemos em pecado, nascemos já do pecado original lá do Éden, de Adão. Todos nós nascemos desse pecado e estávamos nele, estávamos aprisionados nesse pecado. E ele diz, nos quais vocês costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do ar, do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse do verso 1, estavam mortos em suas transgressões e pecados, ele indica o reino ou a esfera onde habitam os pecadores ainda não regenerados. Então, quando nós ainda não estávamos regenerados, nós estávamos nessa esfera, nós estávamos exatamente
nesse ambiente de pecado. Vivíamos sem rumo certo. Não sabíamos de onde tínhamos vindo e nem sabíamos para onde nós iríamos. Estávamos na cegueira espiritual. Estávamos cegos e fomos cegados pelo poder das trevas, que há no pecado. Amém? Pela presente ordem deste mundo, ou seja, estávamos mortos, vivos, mas espiritualmente mortos, né? É uma coisa difícil às vezes de pessoas naturais entenderem que sem Cristo estão mortas. É uma coisa difícil do ser humano comum aceitar, né? Ele diz: eu estou vivo e bem vivo, mas na realidade é que está morto, e bem morto, porque ainda não está em Cristo Jesus. Para que alguém possa viver, precisa nascer de novo, senão vai permanecer no estado de mortandade, de morto espiritual, por não conhecer a Deus, por não ter sido, né, salvo por Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você: todos os homens deste mundo foram iluminados pela verdade. Em João capítulo 1, no verso de número 9, vamos acompanhar esse verso lá em João 1, no capítulo de número 9, ou melhor, capítulo 1, versículo de número 9. O que a palavra de Deus está dizendo nesse capítulo e nesse verso? 1:9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ou seja, a luz que é Cristo estava chegando ao mundo, né? E esta luz ilumina todo ser humano. Não é só os salvos, não é só aqueles que vão ser salvos, mas ilumina a todos os seres humanos. Ou seja, por meio do poder soberano de Deus, todas as pessoas têm luz suficiente. Por quê? Porque Deus plantou o seu conhecimento no homem por meio de uma revelação geral. Essa luz, que é a luz verdadeira, veio ao mundo, iluminou. Aqueles que seriam salvos, eles se tornaram completos nessa luz, em Jesus. Mas aqueles que rejeitaram essa luz, ela os ilumina e os condena. Traz à iluminação o pecado de todos. Ilumina, deixa todo mundo nu diante de Deus, o pecado de todos. E os que rejeitam essa luz, eles são levados à condenação. Essa luz, contudo, traz um resultado. Uma revelação geral, mas alguma revelação produz salvação. Essa luz acaba produzindo salvação, mas em outros acaba produzindo a condenação. Em 1:12, né, diz assim, 11 e o 12: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, Jesus veio ao mundo, e quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, quando diz que Deus amou o mundo, Ele amou sim todos os seres humanos deste planeta. Ele amou a humanidade toda, mesmo sabendo que não poderia salvar a todos. E por que Ele não poderia salvar a todos? Porque Ele deu esse livre poder de escolha ao homem. Ao homem. Então Ele amou o mundo inteiro. Isso é comprovado em outros trechos da palavra de Deus, onde Deus não tem prazer na morte das pessoas ímpias. Olha Ezequiel capítulo 18. Olha Ezequiel 18 comigo. Verso 20
21. Verso 21. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus maus caminhos e viver? Então, essa é a prova de que Deus amou todos os seres humanos, bons e maus, justos e injustos. Deus amou a todos. Por isso enviou Jesus. Por isso enviou a luz ao mundo. Por isso enviou Jesus. E aí, João 3,16 diz, né, para que todo aquele que nele crê, ele amou o mundo inteiro, ele amou todas as pessoas, e enviou Jesus, aí tem um porém, e ele amou a todo mundo, amou todos os seres humanos, por isso ele enviou Jesus, para que agora já não é todos, agora já não é o mundo inteiro, para que todo aquele que vier a crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, então fica claro que a salvação, ela é para todo aquele que vier a crer, e não para todos os que foram amados por Deus. A vontade de Deus em Ezequiel expressa é que todos viessem ao arrependimento. A vontade de Deus, veja que Deus ele não intervém, porque o texto está dizendo, a vontade de Deus é que todos viessem a se desviar do seu caminho de maldade, de iniquidade, e se convertessem a Ele. Essa era a vontade de Deus, mas veja que Ele não intervém. A vontade dele lá em Ezequiel o que é? É que o ímpio se arrependa dos seus pecados, se arrependa da maldade que faz, e se converta a Ele, para praticar então, a partir de então, a justiça. Essa é a vontade de Deus, é o que Deus gostaria que todos os homens fizessem. Porém, a maioria não quer. Quando a luz ilumina, eles se escondem dela. Então Deus não vai salvar, porque Ele não quer ser salvo. Então, para que todo aquele que vier a crer, não pereça. Ou seja, a luz veio ao mundo, ela iluminou, trouxe a revelação de Deus, para que todo aquele que olhar para ela, crendo, seja salvo. Mas aquele que olhar para ela e der as costas, não vai ser salvo. Amém? Eu estou dizendo isso porque às vezes, alguns cristãos ficam na dúvida, na questão da salvação, né? Se é para todos, se não é para todos, se é só para quem foi escolhido. Não, a verdade é que a salvação, Deus quis dar a todos, mas só deu a alguns. Entenderam? Ou seja, houve sim uma predestinação na eternidade, de quem seria salvo e quem não seria salvo, mas a vontade de Deus era de salvar a todos os seres humanos. Mas infelizmente, grande parte não quer se arrepender dos seus pecados, não quer se arrepender. Entendeu? Deus plantou conhecimento no homem por meio da revelação geral, na criação e também na ciência. Se a gente olhar para Romanos 1,19, antes mesmo de Cristo vir a este mundo, Paulo traz uma revelação, né? Ele mostra que Deus já havia revelado ao mundo a sua existência, ao mundo inteiro, né? Através da criação. Romanos 1,19... Romanos 1,19 diz, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, ou seja, entre toda a humanidade, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Daí, irmãos, a questão: e se alguém morrer sem falar de Cristo, sem ouvir falar de Cristo, terá uma segunda chance? Não terá uma segunda chance. A chance é nesta vida. Não há uma segunda chance depois desta vida. Porque a palavra de Deus está esclarecendo que a humanidade é indesculpável. Não há, absolutamente não há, como não crer em Deus. É impossível o ser humano não crer que Deus exista. Os ateus, já falei isso outras vezes, eles sabem que Deus existe. Eles sabem que Deus existe, mas eles decidiram ignorar a existência de Deus. Eles estão revoltados com Deus. Eles têm uma revolta com Deus. Então eles decidiram não declarar a existência de Deus, e sim a inexistência dele. Mas eles sabem que Deus existe. É impossível um ser humano não saber disso. A palavra de Deus está dizendo que Deus está revelado pela criação. Ele está revelado. Essa revelação geral, ela não conduz o homem à salvação, ela não traz o homem, ela não salva o homem. Essa revelação, ela conduz o homem a Cristo, para que Cristo o conduza à salvação. Entendeu? Ou seja, todos os seres humanos sabem que Deus existe, porque tudo que está criado faz o homem crer. E tudo que está criado faz o homem crer para conduzi-lo a Cristo, mas muitos não querem ir a Cristo, se desviam de Cristo, portanto não podem ser salvos. Não podem ser salvos, certo? Voltando para Efésios 2, no verso 3, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, entre os incrédulos, entre os não regenerados. Éramos também pessoas não regeneradas. Vivíamos longe de Deus, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus próprios desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí Paulo diz: pela graça vocês são salvos. O que isso quer dizer? Olha, nós éramos merecedores da ira de Deus, porque nós também estávamos na esfera, dos não regenerados. Então nós também éramos merecedores desta ira, porque nós também estávamos totalmente presos ao pecado, a uma vida de pecados. Mas foi derramado sobre nós a graça de Deus. E a graça de Deus é algo que nós não merecemos. É justamente o oposto, é um favor de Deus imerecido por nós. Não merecemos. Mas por causa do seu amor por nós, Ele nos deu vida com Cristo quando ainda nós estávamos mortos. E isso foi a graça de Deus. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Parece, olhando assim, parece que nós somos privilegiados, no sentido de termos sido escolhidos e os outros não. Passa uma ligeira impressão de que nós somos mais especiais do que as outras pessoas. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Porque nós vimos aqui em Ezequiel a vontade de Deus em salvar a humanidade. A vontade de Deus em salvar cada ser humano desta terra. Mas, infelizmente, a maioria não quer se arrepender, não quer abandonar o pecado, não quer deixar a prostituição, não quer deixar a roubalheira, não quer deixar a vida de mentiras, de enganos,
não quer abandonar. Quando a luz ilumina, né, eles não vêm para Cristo, por quê? Porque essa luz vai iluminar as más obras deles, e eles não querem que as suas obras sejam manifestas, as suas más obras sejam manifestas, porque eles pretendem continuar nelas, por isso não podem ser alcançados por Jesus. Por isso não podem ser alcançados por Jesus. Verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ok? Aí sim, Deus olhou para a humanidade, viu cada coração, conheceu de antemão, antes de sermos criados, conheceu cada um e viu quem poderia receber a graça e quem não poderia. Ou seja, veja que até mesmo a fé é algo que vem de Deus. A fé que nós temos em nosso coração vem de Deus. Foi Ele quem plantou essa fé em cada coração, para sermos salvos. Ele está dizendo aqui, porque vocês são salvos pela graça, a graça é um favor que nós não merecemos de Deus, por meio da fé, e isto não vem de vocês, nem a graça e nem a fé, não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, é um presente de Deus, ok? Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém jamais foi ou será salvo através das obras, porque se assim fosse, ia ter uma disputa nos céus, ia ter uma disputa diante de Deus, porque eu fiz mais, não, eu fiz mais, eu ganhei mais, eu conquistei mais, eu servi mais, e ia ter essa disputa, a pessoa ia querer se gloriar diante dos outros, então não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor, é dom de Deus a salvação, é um dom de Deus, é um presente de Deus, não há mérito humano algum na salvação, não há mérito nenhum do homem na salvação, é uma obra exclusiva de Cristo, Ele fez, Ele se doou, Ele se entregou, morreu em nosso lugar para nos salvar. Nada que eu e você venhamos fazer vai nos tornar mais salvos ou menos salvos, absolutamente nada, porque somos salvos pela graça, através da fé, e isso não vem de nós, vem de Deus, vem de Deus, amém? Agora, as obras, portanto, não são necessárias, muito pelo contrário. Agora que fomos alcançados, agora que fomos salvos por Cristo, agora que nós nascemos de novo, temos que praticar as boas obras. Agora é necessário, agora que estamos salvos, agora que temos já o nosso nome escrito no livro da vida, é necessário a prática das boas obras, porque é aí que se justifica a nossa fé, aí é que nós vemos que verdadeiramente nós somos salvos por fé, porque estamos praticando as obras que acompanham a fé. Ele vai dizer no verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, a geração de salvos agora precisa produzir frutos da salvação. A geração que está salva precisa agora trabalhar para o reino de Deus, porque isso demonstra que são salvos. As boas obras de um crente demonstram que ele é salvo por Cristo. Não aumentam sua salvação, não lhe dão mais pontos na salvação. Por quê? Porque já foi salvo por Cristo. Mas agora as suas obras, elas indicam, elas demonstram que o tal foi salvo por Jesus. Amém? Amém? Portanto, o crente não pode ficar parado. O crente não pode ficar inerte. O crente não pode ser invisível. O crente não pode
está vivendo isoladamente. O crente tem que ser o que ele foi chamado por Deus. A Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: vocês são a luz do mundo. Qual é a função da luz? Iluminar. E ele disse: vocês são a luz do mundo. Então o crente não pode viver isolado, o crente não pode se esconder, o crente não pode viver invisível, o crente não pode estacionar na fé. Ele precisa praticar as boas obras de sua fé. Por isso é que Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 2, sobre a fé e as obras, que às vezes são mal interpretados. Tiago, no capítulo 2, no verso 14. Tiago 2, 14. Tiago escreveu assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? As palavras vão adiantar alguma coisa? Se não houver uma ajuda humanitária, não vai adiantar nada, né? Absolutamente nada. Aí ele diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Veja que ele coloca: se não for acompanhada, ou seja, primeiro é a fé, primeiro salvação, fomos salvos por Cristo, basta a fé para isso. Para sermos salvos por Cristo, é necessário somente a fé, não é necessário as obras. Amém? Abraão foi salvo primeiro pela fé. Ele foi salvo pela fé somente pela fé. Mas depois, a sua vida foi acompanhada de obras, demonstrando a fé que ele tinha em Deus. Percebe? As obras, elas demonstram uma vida de fé, e não ao contrário, tá certo? Aí ele diz, no verso 18, mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Aí diz: insensato, louco, né? Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Vamos lá. No capítulo 12 de Gênesis, vem o chamado de Abraão. No verso 1. Abraão ainda estava vivendo na idolatria. Ele era filho de uma família idólatra. O seu pai era um artesão, ele fabricava ídolos. Então ele vivia na idolatria. Ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele não conhecia. E aí a Bíblia diz que Deus chama Abrão. E diz no verso 12, capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão
abençoados, o verso 4, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. A fé atuou em Abraão, naquele momento do chamado. Ele está sendo agora salvo pela fé, porque ele creu em Deus, ele creu em Deus. Agora, nós vemos Tiago falando que ele ofereceu Isaac, foi falado aqui hoje também, que ele ofereceu Isaac, Deus falou, queria provar a fé de Abraão, entenda, provar a fé de Abraão. Então ele ordena a Abraão que entregue o seu filho Isaac num sacrifício. Sabe quanto tempo ocorreu este fato após o chamado de Abraão? Anos depois. Anos depois. Não foi imediatamente quando creu, já ofereceu o filho em sacrifício. Ou seja, Abraão foi chamado, foi justificado por fé, e depois também por obras, porque demonstrou que a fé dele em Deus era verdadeira. Ele demonstrou que a fé dele era verdadeira, quando ele obedeceu a Deus em entregar o seu filho Isaac. Tanto que Deus interviu, não precisa. Você já provou a sua fé. Ou seja, você está totalmente justificado. Mas primeiro veio a fé. Primeiro a fé. Para a salvação, para sermos salvos, para um ser humano ser salvo, não é necessário que ele pratique alguma obra. Tem pessoas que foram salvos no meio da iniquidade. Tem pessoas que estavam praticando maldades, tem pessoas que já haviam assassinado pessoas, estavam no mundo do crime, e que entraram dentro de uma igreja, ou que foram alcançados pela palavra de Deus, e imediatamente caíram aos pés de Jesus em arrependimento, receberam, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e imediatamente foram justificados. Imediatamente. Agora, depois, essa fé vai ser acompanhada pelas obras. Porque quem é salvo por Deus, quem é salvo por Cristo, ele não pode ficar inerte, sem praticar boas obras. Ele não pode. Ou seja, quem verdadeiramente foi salvo por Jesus, sente essa necessidade, eu preciso fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa pela igreja do meu Deus. Eu preciso fazer alguma coisa pelas pessoas que ainda não têm Deus. Eu preciso também aprender a amar meus irmãos. E aí vem a prática das boas obras da fé. Entendo que eu não sou melhor do que o irmão. Ele tem defeitos, eu também tenho. São as obras da fé que estão atuando. São as obras da fé que estão atuando. Entende? Então o Tiago ele vai dizer que é inútil uma fé sem obras, nesse sentido. Se alguém diz que tem fé, mas não tem uma vida transformada, então é inútil essa fé. Se alguém diz que tem fé, mas a sua vida não muda, então é inútil essa fé. Se alguém diz que tem fé, que é salvo por Jesus, mas não faz o bem, é inútil essa fé. Em vão essa fé. Não é uma fé verdadeira. É disso que a palavra de Deus está tratando, sobre fé e obras. Eu preciso rever a minha vida. Você precisa rever a sua. Nós precisamos ver se nós estamos ou não praticando essas obras. Porque nós estamos dizendo que somos salvos. Estamos cantando para Jesus, estamos congregando, estamos participando de cultos, somos membros do corpo de Cristo na igreja, mas isso não basta. Não é isso, não é vir à igreja que demonstra que verdadeiramente eu sou uma pessoa convertida a Cristo. Não é só a questão de estar na igreja, não é só a questão de ser um trabalhador aqui dentro, mas é a minha vida lá fora, quem vai dizer se verdadeiramente eu vivo por fé. Viver por fé é viver em Cristo, naquilo que eu acredito, naquele em quem eu creio. Viver por fé é crer nele e praticar o bem por crer nele.
Porque quem crê no Senhor Jesus de verdade, não consegue mais praticar o mal. Não consegue mais praticar o mal. Sente a necessidade de fazer o bem. Sente essa necessidade. É cobrado no seu interior, né, a necessidade de praticar obras que acompanham essa fé, que demonstram verdadeiramente essa fé. Então, o verdadeiro crente é aquele que diz que tem fé e demonstra essa fé através de suas obras. Através de suas obras. E nunca ao contrário. Nunca ao contrário. E ele diz, porque somos, verso 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, as obras foram criadas por Deus para serem praticadas por nós depois da salvação. Depois que nós fôssemos salvos. Tem obras para serem executadas por cada salvo. Todos nós fomos chamados à prática dessas obras. Temos que praticá-las. Precisamos estar unidos, vivendo em comunhão, nos ajudando e ajudando o próximo. E ajudando o próximo. Nisto, nós seremos conhecidos como filhos de Deus, como seguidores de Cristo Jesus. No amor sendo vivido, é a prática das boas obras. É a prática das boas obras. Amém? Filipenses 2, no capítulo 2, verso 12. Paulo escreveu assim: assim, meus irmãos amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Vamos ver se dá para compreender claramente isso. Ele está dizendo, assim como vocês obedeceram, ou seja, deram ouvidos à voz de Deus, estão praticando a vontade de Deus, não apenas na minha presença, ele disse, porém muito mais agora na minha ausência. Não era mais necessário Paulo estar presente para que estes praticassem boas obras, obedecessem os ensinamentos, né? Ele diz agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com tremor e tremor. Ou seja, veja, fomos salvos, maravilha, glória a Deus e aleluia, agora está tudo certo, não precisamos fazer mais nada, muito pelo contrário, fomos salvos, agora a salvação precisa ser posta em ação. A salvação precisa estar sendo posta em ação. Por quê? Ele diz aqui, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ou seja, é Ele quem está realizando através de nós. É Ele quem está efetuando em nós e através de nós. Estas obras estão glorificando a Ele, e é Ele quem está trabalhando no nosso interior, é Ele quem está trabalhando no nosso coração, na nossa mente, nos transformando dia a dia, é Ele quem está operando. Então, quem é salvo de verdade, ele está sentindo essa necessidade, ele sabe que precisa fazer algo, ele sabe que ele não pode ficar estacionado, ele sabe disso, porque o Espírito que nele habita, o Espírito Santo que nele habita, está trazendo essa necessidade no seu coração. Faça alguma coisa, você é salvo, você tem que iluminar, você é luz, você é diferente, você é o sal dessa terra. Nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo a viver uma vida assim, colocando em ação a nossa salvação. Colocando em ação a nossa salvação. E aí, Paulo ele continua dizendo, façam tudo sem queixas nem discussões. Aí me lembrou o testemunho da nossa irmã Seni, na vigília,
ela já tinha conversado comigo, né, uns dias antes, falando sobre o que aconteceu com ela, depois que ela engravidou, que ela teve a pequenininha, né, ali, depois que onde ela trabalha, mudaram ela de horário, jogaram ela para um horário muito ruim, ela não conseguia ver a igreja, cuidar melhor de sua filha, de sua família, e ela não se queixava, simplesmente ela creu no Senhor, ela se alegrou, ela não saía para trabalhar desanimada, ela não saía para trabalhar reclamando, se queixando do que havia acontecido, simplesmente ela prosseguiu louvando e dando graças a Deus. Ela não trabalhou um dia sequer nesse outro horário, reclamando. Ela entendeu que Deus está no controle e que o que tiver de ser, vai ser, porque Deus é que está fazendo, Deus é quem está efetuando, tanto o querer quanto o efetuar. E aí, nós vemos o desdobramento do que aconteceu, ela contando o testemunho, de que Deus preparou tudo para trazer ela de volta a um horário fixo, um horário bom, que não viesse atrapalhá-la com a sua família, com a igreja e assim por diante. E aí, entra aqui, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos parar de ficar murmurando, de ficar reclamando, de tudo. Tem crente que de tudo reclama, tem crente para ele nada está bom, tem crente que para ele, é desgraça, só reclama, só murmura, como se Deus não estivesse no controle, agem como se Deus não estivesse no comando. Pela manhã nós tivemos uma aula muito legal de escola bíblica, e olha, você que não vem, e eu sinto em dizer que você está perdendo coisa boa demais, né? E nós lemos no trecho da carta de Paulo, no capítulo 7, né, de 1 Coríntios, ele dizendo, né, para nós, que cada um permaneça na forma em que foi chamado. E aí, nós entendemos ali que se você foi chamado sendo escravo, ou seja, se você foi salvo por Cristo sendo escravo, não reclame de ser escravo, continue servindo ao seu Senhor, como escravo, porque agora você é livre no Senhor, permaneça no seu chamado. Se tiver a oportunidade de ser livre dessa escravidão, aproveite a oportunidade, mas não reclame, não murmure, não se queixe, entendeu? Em tudo, ele diz, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo, deem graças ao Senhor. Mas o crente tem a mania de viver reclamando da vida, o crente tem uma mania de viver reclamando como as outras pessoas que não têm a fé, que não têm Cristo, reclamam. O crente muitas vezes se parece com essas pessoas. Tem crente que vive na negatividade, sempre falando negativo, sabe aquele velho desenho, antigo desenho, ó dia, ó céus, ó dia, ó azar, eu sabia que isso não ia dar certo, né? Tem crentes hienas, e muitos crentes hienas, só reclamando da vida, só reclamando, quando nós deveríamos olhar para a palavra de Deus, onde está escrito, mas o meu justo viverá pela fé. Olha para a vida de Paulo. Paulo tinha uma vida maravilhosa, ele tinha uma vida, né, de regalias, porque agora ele está em Cristo, ele é um apóstolo, ele é um dos apóstolos mais importantes do período apostólico, né? Ele vivia numa boa, não, olha o que Paulo declara, sofreu naufrágio, mais de uma vez, apedrejamento, açoites, prisões, e ele continuava dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O crente, parece que muito crente não entende isso. Em que nós somos melhores do que Paulo? Em nada. Então olhemos para estes homens que creram em Jesus,
e viveram por ele suas vidas nessa terra, sem se queixar, sem reclamar, sem murmurar. Por quê? Porque viveram por fé, e não pelo que eles viam. Deus sempre estará conosco, é promessa dele. O Senhor jamais nos abandonará, é promessa dele. Então, o que falta para a gente entender? Que nós temos que viver dando graças, que nós temos que viver por fé. Aí tem aquele crente, cansei de ser bonzinho, cansei de fazer o bem, eu faço o bem e só tomo paulada, eu faço o bem e só tomo desprezo, eu cansei, não vou mais fazer bem. Foi para isso que você foi chamado? Para reclamar? Para murmurar? A palavra diz, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aquilo que eu quero que façam para mim, eu faço por eles, mesmo que não façam para mim. Eu quero que façam para mim, então o que eu quero que façam para mim, eu faço por eles. Esse é o amor ao próximo, isso é amar ao próximo. Mas muitos de nós esperamos receber para poder dar, mas a palavra diz o contrário, maior graça há em dar do que receber. Por quê? Porque tudo que nós estamos fazendo pelo reino de Deus, estamos fazendo para a glória de Deus. Portanto, estamos ajuntando um tesouro nos céus. É assim que nós precisamos viver. Praticar as obras, não, eu só vou fazer o bem se me fizerem, não, então a sua fé é inútil. Eu só vou perdoar se me perdoarem, não, então a sua fé é inútil. Não, aqui, olho por olho, dente por dente, então a sua fé é inútil. Sua fé não vale para nada, nem para salvação. Mas se somos salvos, se somos verdadeiramente salvos, estamos sentindo a necessidade de que precisamos fazer o bem e parar de nos queixar, parar de reclamar, parar de acusar, parar com essas picuinhas na vida, porque somos salvos. Somos salvos. Amém? Façam tudo sem queixas, nem discussões. Por quê? Porque ele está dizendo, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, no verso 12, porém muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Por quê? Porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus está no controle da sua vida, você é propriedade exclusiva dele, você entregou sua vida para ele, você foi comprado pelo sangue de Jesus, então somos de Deus, pertencemos a Deus, portanto agora devemos deixar-nos ser guiados pelo Espírito Santo, e não mais pela nossa própria carne, Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, a palavra de Deus. A palavra da vida é a palavra de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Cristo sendo vivido por nós. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado, Paulo já estava no fim da vida, declarando como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo estava vivendo uma vida difícil, mas estava se alegrando de ver os frutos do seu trabalho, de ver que o povo de Deus ali, a igreja do Senhor, estava entendendo, estava obedecendo os ensinamentos de Cristo, estavam vivendo esses ensinamentos, estavam colocando a salvação deles em ação pela fé, e Paulo está dizendo que isso vai render prêmios na eternidade,
recompensas na eternidade. Olha só, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Vivemos de acordo com a vontade de Deus. Nós somos obra das mãos de Deus. Nós somos obra das mãos de Deus. Eu vou voltar no Efésios. Vou voltar no Efésios e vou reler pausadamente. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa era a condição de todos nós. Estavam, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, Satanás. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Antes, todos nós também vivíamos entre eles. Não éramos salvos, não éramos regenerados, estávamos condenados com o mundo, satisfazendo as vontades da nossa própria carne. O que dava na telha a gente fazia, o que vinha na boca a gente falava, a gente não estava nem aí se a gente ia machucar alguém com as palavras, não estávamos nem aí de fazer o mal para alguém, porque nós estávamos nas trevas, seguindo os nossos próprios desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Nós éramos merecedores. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Qual foi o amor? Cristo se entregando na cruz por nós. Com o grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós fomos salvos. Não foi mérito nenhum nosso. Eu fui salvo por Jesus porque eu fiz tudo direitinho. Eu fui salvo por Jesus porque eu fui bonzinho. Não, muito pelo contrário. Estávamos totalmente nas trevas, não éramos merecedores. Mas o amor de Deus em Cristo nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou, ou seja, nos deu uma nova vida com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso a gente ainda vai ver. Ainda vai haver a grande manifestação do Filho de Deus sobre todo o universo, e nós seremos então glorificados com Ele. Nós ainda vamos ver essas coisas acontecerem, pois vocês são salvos pela graça. Lembra? Não foi porque você é bonzinho, não foi porque você é bonitinho, não foi porque você, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. Não, todos éramos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um presente de Deus, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Estávamos totalmente separados de Deus, agora nós estamos unidos a Ele, enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Agora nós fomos transformados, e o mundo precisa saber disso, o mundo precisa ver isso, com a prática das boas obras, que precisam acompanhar essa fé que temos em Deus. Amém? Ficou alguma dúvida? A fé vem de Deus, não é sua, ela não vem de você, nunca veio. A fé é algo criado pelo próprio Deus, enxertado em nós. Em Hebreus capítulo 12, no verso 2, Hebreus 12, no verso 2,
tendo os olhos fitos em Jesus. O que diz aí? Leia. Vamos ler aqui. Tendo os olhos fitos em Jesus, leia. Quem é o autor da fé? Ela é sua? Ela vem dele. Ela vem dele. Lhe aprouve nos dar essa fé. Ele nos conheceu na eternidade antes de existirmos. Ele conheceu nossos corações. Ele disse: esses eu vou salvar. Eles não vão rejeitar a salvação. Esses eu vou salvar. Eles não vão rejeitar. Aos outros, ele viu a rejeição. Não vou salvá-los. Não podem ser salvos. Não querem. Não querem. Entendeu? É algo difícil de compreender para muitos. Por que Deus salva este e não salva aquele? Aí tem controvérsias de que o homem tem livre-arbítrio, de que o homem não tem livre-arbítrio. Existem controvérsias. Mas a verdade é que foi dado ao homem o livre poder de escolha, e nós vemos isso em todas as escrituras, desde o Velho Testamento. Por exemplo, no período em que Elias viveu, em que ele foi profeta, ele foi desafiado, ele desafiou, na verdade, profetas de deuses falsos. Ele fez um desafio, ele mandou construíssem 2 holocaustos, ele construiria um, e os profetas de um deus falso, que era Baal, fizessem outro holocausto, para sacrifício, colocassem ali os animais, e aí Elias disse: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí, você conhece a história, os profetas de Baal ficaram lá uma manhã inteira, clamando a Baal, falando com Baal, ficaram se machucando, se autoflagelando, clamando para Baal, para que pusesse fogo naquele holocausto. E aí Elias, com a autoridade recebida de Deus, zombava deles: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, talvez ele esteja muito ocupado, gritem mais alto, tentem chamar mais a atenção dele. E aí, quando eles estavam cansados, já não aguentavam mais, aí Elias foi lá, mandou jogar muita água naquele altar, fazer uma valeta em volta, encher de água, encharcar aquele animal, encharcar todo aquele holocausto. E aí ele olhou para os céus e clamou ao Criador. Ele clamou a Yahvé, o Deus soberano. E a palavra diz que imediatamente desceu fogo dos céus e consumiu todo aquele altar, consumiu todo aquele sacrifício, secando toda a água imediata com o fogo de Deus. Após esse acontecimento, o Elias, ele fez um chamado: se Baal é Deus, sigam Baal, mas se Yahvé é Deus, sigam Yahvé. E aí o texto diz que muitos dos seguidores de Baal abandonaram aquela fé inútil e passaram a crer no Deus de Abraão. Ou seja, claramente um poder de escolha do ser humano. Foi dado a eles o poder de escolha, ali o livre poder de escolha. Se Baal é Deus, sirvam-no. Se Yahvé é Deus, sirvam a ele. E eles então mudaram de lado e serviram a Deus. Então, Deus não intervém nesse processo. Ele não intervém, mas ele conhece de antemão quem é quem. Ele conhece de antemão quem é quem, a sua presciência. E aí então, assim ele predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna. Entendeu? Deus não é injusto, ele não age com injustiça. E aqueles que ele conheceu de antemão, e ele viu, que valeria a pena salvá-los, então ele veio e pôs a fé nos nossos corações. No momento em que a palavra está sendo pregada para nós, nossa mente está se abrindo, o coração está compreendendo, algo está acontecendo com nós, ou seja, o Espírito Santo já acaba de gerar no seu coração a fé para a salvação. E aí o que nós devemos fazer? Apenas confessar que Jesus Cristo é o Senhor, crer na sua morte, na sua ressurreição, crer na sua subida aos céus e no seu retorno, porque ele vai voltar, crer, e aí então confessar, e aí a salvação acontece de maneira instantânea,
salvos pela graça. Salvos? Muito bem, inicia-se uma nova vida agora, nasceu de novo, agora você é de Deus, nasceu de novo. O que deve fazer? Começar na prática das boas obras, porque estas obras identificam que verdadeiramente você foi salvo por Cristo naquele dia. Entendeu? Fazer o bem, amar seu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, dar graças em toda e qualquer circunstância da vida, dar graças, crer, confiar no Senhor, viver pela fé, e isso demonstra verdadeiramente que nós somos salvos por este Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Se entre nós, não sei como é que está aqui, né? Se entre nós alguém nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer isso agora. Se a palavra falou do profundo do seu coração, se você, nossa, que coisa, nossa, pai, você falou comigo, como ele sabia disso? Ele sabe. E se você nunca confessou Jesus, confesse agora. Diga para ele: Senhor, eu também creio. Estou sentindo fé no meu coração. Eu também creio, Jesus. Feche os seus olhos. Fechem os olhos. Se há entre nós alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, faça essa oração. Diga comigo, diga: Senhor Deus e Pai, eu creio na Tua palavra. Eu creio nesta palavra pregada. Por isso eu declaro, eu confesso, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida a partir desta noite. Eu entrego a minha vida a Ti a partir de agora. Faz em mim a Tua vontade. Me guie, Senhor, para viver uma vida que Te agrade, porque eu quero, neste momento, ser salvo por Cristo Jesus, que é o único meio de salvação para minha alma. Amém. Amém. Se você fez essa oração, se você crê assim, você acaba de ser salvo. Se você nunca havia confessado Jesus e confessou agora com essa oração, você acaba de ser salvo. E agora a sua vida vai ser transformada. E agora qual é o nosso dever? Alimentar essa fé que Ele colocou no nosso coração. Como é que eu vou alimentar? Eu preciso estar ouvindo sempre a palavra. Agora eu preciso viver nessa prática de ouvir sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai continuar aumentando a minha fé para eu viver assim, como Ele quer. E aí as boas obras, elas vão, fazer parte da sua vida, e você vai sentir a necessidade, você pode falar: mas não tenho condição financeira para ajudar os outros. Você não precisa ter condições financeiras para ajudar alguém, precisa apenas amar e servir, fazer o que estiver ao seu alcance. E você vai sentir essa necessidade, vai fazer, e isso estará demonstrando que a sua fé é genuína e de que Cristo é o Senhor da sua vida. Amém? Amém? Glorifique ao Senhor com as suas palmas.